Noite. Opa, boa noite. Eu vou dar uns recados aqui enquanto o pessoal vai entrando e Perfeito. Tá. lembrar todo mundo da campanha de doações que a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias está fazendo. A gente vem falando desde semana passada. Amanhã a gente conseguiu uma mesa com eles diretamente. Eles indicaram dois representantes da rede. Deixa eu confirmar aqui o nome das pessoas. Que é a Vandete Cunha e o Túlio Damascena, que fazem parte dessa rede de bibliotecas comunitárias, então eles vão explicar para a gente o trabalho que eles vêm fazendo antes da pandemia e agora com essas doações diretamente nas comunidades em que eles atuam. Então já fica o recado. Lembrar também a todo mundo que o prazo para o livro que a professora Daniela Spudeit e a Cláudia, que é a bibliotecária em construção, está organizando é até dia 1. Então ainda dá tempo para registrar as práticas profissionais que bibliotecários, arquivistas e museólogos estão fazendo agora, no momento da pandemia. Quem quiser mais informações, entrar em contato com elas. E é isso. Então hoje a nossa conferência vai ser com Wagner Amaro e o tema é Adversidade e Resistência Editorial, Escritores Negros e Estratégia de Inserção no Mundo dos Livros. Ah, O Wagner é bibliotecário e jornalista, especialista em gestão da cultura e mestre em biblioteconomia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, doutorando em literatura, cultura e contemporaneidades pela Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro, que é a PUC-Rio, atua pela área de gestão de bibliotecas, mediação de leituras, organização e edição de livros e produção de eventos literários. Organizou obras como Machado de Assis por Jovens Leitores e Lima Barreto por Jovens Leitores. É sócio e editor da editora Malê, uma editora fundada em 2016, voltada para a promoção da diversidade na literatura e colaborador da revista Bibliô. Então, Wagner, a gente vai para aqueles 20 minutos da sua fala, 30. Certo. E eu vou desativar os comentários agora, enquanto o pessoal vai entrando. E ao final eu volto com os comentários para a gente fazer as perguntas, tudo bem? Tá legal. Pode dar Pessoal, início. boa noite. Eu quero primeiro agradecer ao Wallace e ao Vitor pelo convite de estar aqui conversando com vocês. A minha fala, ela está totalmente relacionada com o que é o meu trabalho hoje, mas também com o meu objeto de pesquisa no doutorado. Então, como o Wallace falou, eu faço doutorado em literatura e nesse doutorado eu venho pesquisando algumas estratégias insurgentes de escritores negros e editores negros para poderem fazer parte do repertório literário, campo literário, o sistema literário. Depois a gente conversa sobre essas conceituações. Eu achei que seria interessante começar essa fala pensando um pouquinho até o título que eu dei para a própria fala, né? Então eu coloquei como título dessa conversa Adversidades e Resistência Editorial, Escritores Negros e Estratégias de Inserção no Mundo dos Livros. Então essa expressão mundo dos livros eu já utilizei justamente como uma provocação para poder estar conversando com vocês sobre a relação da população negra e da população africana que foi escravizada e trazida para o Brasil com livros e leitura. Porque até então, se a gente fizer algum tipo de investigação no nosso imaginário em relação ao povo escravizado, ao povo negro escravizado, as representações que a gente traz nesse imaginário não estão relacionadas com livros e leitura. Muito pelo contrário. Quer dizer, todas as representações com as quais nós fomos nos alimentando, que nos formaram, relacionam esse povo escravizado com uma incapacidade de se relacionar ou com a língua portuguesa, ou com a literatura, ou com o livro, com as leituras. Então aí já vai, eu acho que a minha primeira provocação, porque hoje, ainda bem, a gente já tem diversos estudos que vão se contrapor a essa, que foi como uma história oficial sobre essa relação. Então, uma das coisas que eu acho que é mais interessante a gente pensar, deixa eu voltar aqui para o meu roteiro. Primeiro,
Quando se pensa nessa relação, século XIX e século XVIII, povo negro escravizado, e uma incapacidade de uma relação com livros e leitura, a gente não faz uma comparação também em relação ao povo não negro e não escravizado que vivia no Brasil. O Brasil ele demorou muito a entrar dentro de uma indústria editorial, de uma indústria gráfica. A gente sabe, por exemplo, que até 1808, antes da vinda da família real para o Brasil, era proibido imprimir livros no Brasil. Então, os livros eles eram importados. A população que existia aqui, ela não era uma população tão letrada e nem tão envolvida assim com livros. No entanto, mesmo assim, a gente encontra diversas comprovações que o povo africano que vivia no Brasil e os afrodescendentes, eles já tinham envolvimento com a leitura e com a escrita. Quais são essas comprovações? Como a gente pode ter cientificamente comprovado essas relações? Uma das formas são os anúncios que eram publicados na imprensa. Então, por exemplo, quando um escravizado fugia, ou quando um escravizado ele era vendido e se colocava as características desse escravizado, nessas características desses anúncios aparecia informações como lê e escreve, ou lê ou entende. Então, são comprovações que basta a gente fazer uma pesquisa muito breve na imprensa daquela época para entender que essa relação já existia. Bom, dito isso, eu quero narrar para vocês uma experiência que eu tive, isso em 2012. Então, em 2012 eu estava em São Paulo, passeando pela Pinacoteca de São Paulo, e estava tendo uma apresentação teatral. O nome, acho que era Florilégio Musical. Isso. E nessa apresentação havia uma exaltação em relação aos imigrantes que formaram a cultura de São Paulo. Era esse o espetáculo teatral. Enfim, eu fiquei em pé, meio que ali assistindo e tal. Então, primeiro eles representavam os italianos. Os italianos, animados, alegres, a culinária italiana. Os japoneses, os espanhóis. Até que, num dado momento, que foi o que me chamou a atenção, porque eu estava passando, assim, não fiquei sentado na plateia para assistir. Eles vão representar os africanos. E nessa representação que eles fazem dos africanos, que era um momento de exaltação dos povos que formaram culturalmente São Paulo, é uma das representações mais grotescas que eu vi assim na vida. Então, assim, esses africanos eles eram representados como totalmente ignorantes, que não tinham domínio dos códigos para poderem se comunicar, totalmente burros, com uma ausência de inteligência, totalmente instintivos. Eu lembro que isso chamou minha atenção. Eu estava passeando pela Pinacoteca quando teve o espetáculo, e me levou a refletir sobre isso, quer dizer, quais são essas representações que a gente sempre traz no nosso imaginário em relação às pessoas negras e o quanto a gente precisa, a gente não, o quanto o sistema racista e as pessoas racistas precisam atualizarem sempre essas imagens para que a gente possa manter os privilégios das pessoas brancas, que elas têm esses privilégios justamente por causa de um sistema racista. Então, quando a gente pensa nas pessoas negras, nas representações que foram feitas sobre as pessoas negras, principalmente em décadas, e eu acho que isso vem mudando bastante, mas eu fui formado também por essas representações, elas sempre vão dar ao indivíduo negro, ao homem negro, à mulher negra, as seguintes representações. Ou o bêbado, pense nas comédias da televisão, os programas humorísticos da Rede Globo, pense em tudo isso. O negro, e a gente pode pensar naquele casal do Tião Macalé e com uma atriz, que eu vou lembrar o nome dela até o final dessa fala, e ela fazia crioula difícil. Então ali era uma representação do negro como bêbado, o negro como o que discute sempre, o negro como violento, como malandro, como hipersexualizado. São essas as representações comuns que nos alimentaram e formaram o nosso imaginário, até mesmo na literatura. Eu trago isso aqui nesse nosso bate-papo,
justamente para que a gente possa, eu até listei aqui, e eu vou ler para vocês, bêbados, divertidos, inconsequentes, irresponsáveis, malandros, infantilizados, agressivos, e aí nesse caso é bom a gente refletir que essa ideia de agressão, muitas vezes, ela está relacionada com uma ideia de um uso limitado do domínio da linguagem, hipersexuais, instintivos e racionais. Então essas são um pouco dessas representações que são feitas. O que não corresponde à nossa história. Então, como eu estava falando para vocês, a gente tem, por exemplo, nesses anúncios da imprensa, é uma forma da gente ter comprovado o quanto havia entre a população escravizada uma relação com a leitura e com a escrita. Outra comprovação que a gente tem é uma biografia do Muhammad Bakwaqa. Ela foi publicada em 1854 nos Estados Unidos. Então, o Bakwaqa, ele foi um negro escravizado, africano trazido para o Brasil, e ele foge daqui e ele vai para os Estados Unidos, e lá ele consegue publicar essa biografia. É o único registro que a gente tem como livro da experiência de um escravizado no Brasil. Se a gente segue um pouquinho mais, então essa biografia ela é publicada em 1854. Vocês conseguem encontrar na internet, vale muito a pena procurar. Só beber uma água. Outro registro importantíssimo para a gente poder refletir sobre isso, e eu vou usar uma expressão aqui, e hackeando, porque eu acho que a expressão é um pouco essa. É isso que a gente precisa fazer com o nosso imaginário que está contaminado. É hackear esse imaginário para poder colocar outras imagens que estejam mais coerentes com o que foi a trajetória dos negros nesse país. Então, outro ponto importante para a gente pensar é a Revolta dos Malês. Então, a Revolta dos Malês ela acontece em 1835. Não à toa o nome da minha editora se chama Editora Malê, inspirada na Revolta dos Malês. Então, ela acontece em 1835 em Salvador. E o que é a Revolta dos Malês? Ela traz para a gente. Então, tem um livro importantíssimo do João José Reis, que vai narrar a Revolta dos Malês, mas o que ele diz que é interessante da gente pensar é que a Revolta dos Malês ela não foi a maior revolta na Bahia. Então, assim, na Revolta dos Malês foram 600 homens que fizeram a revolta. Então, tiveram revoltas muito maiores que essa. No entanto, a Revolta dos Malês foi a revolta que mais promoveu documentos sobre a revolta. Por isso que ela ainda é tão forte na nossa história, porque ela foi mais documentada. Eu acredito que uma das razões dela ter sido mais documentada tem muito a ver com esse povo, o povo malê. Então, malê são os negros, africanos, muçulmanos, e eles tinham uma relação com a leitura e com a escrita que era muito forte, principalmente por causa da religião, que é a religião islâmica. Então eles precisavam ter esse domínio da leitura e da escrita para poder ter contato com esses textos. Quando ocorre a revolta, enfim, eles fracassam, o que ocorre? Muitos são presos, alguns são deportados, mas essa revolta ela tem uma grande importância porque ela faz emergir na história justamente uma documentação que comprova a relação de vários negros com leitura e escrita, isso num período muito anterior à abolição. O João José dos Reis ele vai dizer também que isso acontecia não apenas aqui no Brasil, como na América. Então é interessante eu estou fazendo esse exercício justamente para juntos a gente construir nessa outra história, porque ela precisa ser construída e a gente precisa refletir sobre isso. Então, a gente tem em 1835 a Revolta dos Malês, como eu falei para vocês. Em 1830, isso em Salvador. Em 1831, o que estava acontecendo aqui no Brasil? No Brasil não, no Rio de Janeiro, estou falando do Rio de Janeiro. O Paula Brito, Paula Brito é um editor, ele foi conhecido como editor do Império. Eu tenho uma imagem dele aqui para mostrar para vocês. Francisco de Paula Brito,
acho que eu até tenho uma imagem melhor, eu posso mostrar depois. Ele estava fundando, ele tinha acabado, em 1831, ele compra um empreendimento que era uma mistura de café, livraria e papelaria aqui no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, em 1830, a gente já tinha que eu posso chamar aqui como livreiro negro, isso em 1830. Paula Brito, ele tem uma atuação de 1830 que vai até, acho que 1865. Ele vai desenvolvendo todo o trabalho dele e ele vai virando um editor. Então ele passa a ter uma livraria e uma editora. Outra coisa que é importante da gente pensar, quando se pensa no Paula Brito, e nesse período, é que ele tinha uma relação social, então ele conseguia estabelecer mediações com várias esferas da sociedade daquela época, que possibilitava que ele pudesse ter, por exemplo, um jornal abolicionista. Além de editor, o Paula Brito também foi escritor, então ele escreveu poesia e também escreveu prosa, eu descobri isso recentemente. Ele tem alguns contos que foram publicados na época, e é justamente Paula Brito o primeiro a publicar o Machado de Assis. Machado de Assis trabalha nessa, eu vou chamar aqui como editora do Paula Brito, acho que na época se chamava Tipografia, do Paula Brito, e o Paula Brito publica o Machado de Assis. Então é uma figura, o Francisco Paula Brito é uma figura essencial para a gente pensar a cultura brasileira do século XIX. Pelas relações que ele estabelece relações até com o Império, pela produção cultural que essa tipografia dele vai promover, pelos escritores que ele vai fazer, vai tornar conhecidos nesse período. Então é uma outra figura assim que eu acho essencial. Então eu falei de uma biografia que foi publicada em 1854 e estou falando agora de um editor que no século XIX foi essencial para a cultura brasileira. Se a gente segue um pouquinho nessa linha histórica, sim, não esquecendo sempre do que eu começo aqui na introdução, dizendo que a história, se a gente pensa a história editorial brasileira, ela só começa a ser pensada com pouco, a gente só consegue pensar uma ideia de uma mínima estruturação de mercado editorial a partir de 1840. Até então, era tudo muito amador até, e tinha algumas preocupações muito grandes. Então, assim, por que a gente começa tão tarde, quer dizer, o Brasil como colônia, por que a gente começa tão tarde a publicar, a ter liberdade para publicar? Porque havia um medo muito grande, claro, de Portugal, que no Brasil a gente pudesse publicar, porque isso é extremamente possível para você estimular revoltas. A partir de um momento que você consegue publicar e transmitir ideias, então por isso que era proibido no Brasil, e só quando a família real vem e a gente consegue ter um pouquinho mais de possibilidade de impressões, ainda assim com censura. Então, nesse cenário que o Paula Brito transita e consegue construir a sua história. Uma das coisas, por exemplo, o estabelecimento do Paula Brito foi incendiado. Então, por aí a gente percebe as tensões que existiam nesse período em relação às ideias, em relação à publicação de ideias. Ok. Aí agora eu vou trazer para essa nossa conversa um outro personagem que eu já tinha começado a falar sobre ele, que é o Machado de Assis. Machado de Assis, que é reconhecido como o maior escritor da literatura brasileira. O Machado de Assis é um escritor que funda a Academia Brasileira de Letras. O Machado de Assis é reconhecido por todos os seus pares como um escritor excepcional. O Machado de Assis, por esses mesmos pares, ele não era lido como um homem negro. Então, o Machado de Assis, na sua época, não era lido como um homem negro. Acredito eu que naquele período seria, e ainda hoje, pior que ainda hoje a gente ainda traz um ranço desse período, mas acredito eu que naquele período era muito difícil para a intelectualidade entender que um homem negro era um dos homens mais interessantes daquele período, produzindo uma literatura que ficou marcada como a literatura mais importante da literatura brasileira. Ok, eu estou ali no final do século XIX, a fundação República, então, abolição, República, Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis. E eu chego num outro personagem
que é importantíssimo para a gente pensar também essa trajetória do negro na literatura e dessas estratégias que são feitas para que esses textos pudessem, de fato, serem conhecidos. Circular o texto. Lima Barreto. Então, Lima Barreto é outro escritor importantíssimo, negro. Lima Barreto, ele tem uma dificuldade imensa, ele passa por dificuldades imensas para publicar. Lima Barreto publica muito na imprensa, então seus textos, por isso que existem muitas crônicas do Lima Barreto, mas publicar livros foi uma grande dificuldade para o Lima Barreto. Uma das publicações dele, ele fez o que hoje a gente chama de autopublicação, quer dizer, ele banca a própria publicação, para vocês terem uma ideia do quanto era difícil o texto do Lima Barreto encontrasse esse espaço. E aí eu vou fazer uma pequena digressão para o que a gente reflete hoje em relação ao texto da literatura negra. O texto do Lima Barreto era um texto explicitamente combativo, diferente do texto do Machado de Assis, que é um texto que também vai refletir sobre aquela sociedade de uma forma crítica, mas não de um jeito tão explícito. Esses textos, às vezes a gente pode refletir sobre eles como textos malditos para o sistema. O sistema não quer esses textos. O sistema não quer textos que vão combater justamente o sistema, que vão criticar o racismo, que vão criticar a opressão social, que vão criticar a injustiça social. E a gente percebe isso de um jeito muito direto nos textos do Lima Barreto. Lima Barreto, ele recebe o apoio de uma figura da história da literatura brasileira para a publicação de um livro, que é o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, vou até beber uma água antes de começar a falar do Monteiro Lobato. Sempre se questiona muito sobre Monteiro Lobato. Eu li recentemente, li hoje, que no programa do Pedro Bial, acho que ontem, se eu não me engano, entrevistando a Xuxa, eu não assisti o programa, e que o Pedro Bial faz uma defesa ao Monteiro Lobato. Como é complicado a gente estar em 2020 e isso acontecer na maior emissora de televisão do país, né, um canal aberto. Monteiro Lobato foi, gente, isso é fato, isso está documentado nas próprias cartas do Monteiro Lobato. Então não é opinião, a gente precisa distinguir um pouco o que é opinião do que é fato. Isso é fato. Monteiro Lobato, ele fazia uma defesa fortíssima ao eugenismo. Monteiro Lobato, ele foi racista. Monteiro Lobato, ele entendia a sua literatura, isso também está nas cartas do Monteiro Lobato, ele entendia a sua literatura como um projeto, e que ele coloca isso lá, um projeto onde ele teria uma maior facilidade de divulgar suas ideias. E que ideias eram essas? Ideias racistas, ideias que defendiam o eugenismo. Isso está na história, é um fato, a gente não pode questionar isso. O que é real, está lá. Esse carimbo está com Monteiro Lobato. Se a gente quiser elogiar Monteiro Lobato por outros motivos, que a gente faça isso. E agora que eu vou falar um pouquinho do Monteiro Lobato dentro dessa história do mercado editorial. O Monteiro Lobato, então, ele faz esse apoio ao Lima Barreto. Esse apoio não é um apoio gratuito. Por quê? Porque o Monteiro Lobato, ele tinha uma consciência e uma inteligência para pensar mercado editorial que naquela época não se tinha tanto, não estava tanto em circulação as ideias que ele traz. Uma das ideias que o Monteiro Lobato trouxe é justamente da distribuição, que é um problema no Brasil até hoje. Então, assim, ele vai entendendo que os livros precisam ser distribuídos em outros pontos que não sejam só livraria. Então, vender livro em farmácia, por exemplo, sabe? Com isso, através das ações do Monteiro Lobato, o mercado editorial conseguiu se expandir. Então, assim, é uma figura muito complexa, mas que, de fato, o que eu não aceito é dizer que o Monteiro Lobato não foi racista, não era racista, que ele não utilizou a literatura dele para transmitir essas opiniões que ele tinha, que eram opiniões racistas. Isso, para mim, é fato. Então, eu cheguei no Lima Barreto. Lima Barreto, ele faz essa virada do século, né, do século XIX para o século XX.
e o Monteiro, o Lima Barreto, que faz essa virada, e ele sempre com essa dificuldade imensa de conseguir publicar seus textos. Isso acompanha a história do Lima Barreto. Enquanto o Lima Barreto estava... Eu estou indo, já foram 30 minutos, né? Eu vou correr um pouquinho para dar tempo de falar tudo. Tá? Dá para ir, né? Tá, ok, vamos lá. Enquanto o Lima Barreto estava nessa luta dele, nessa virada do século, dessa luta para publicar, Lima Barreto, contemporâneo de Machado de Assis, o que a gente tem como um espaço fortíssimo de publicação de textos de autores negros é a imprensa negra. Então, uma imprensa negra que é abolicionista, uma imprensa negra que reivindica a formação, a alfabetização dos negros, uma imprensa negra que vai até a segunda ou terceira metade do século passado. Essa imprensa negra, ela vai imperar como esse espaço onde os textos podem ser publicados. Eu, por exemplo, recebi um e-mail recentemente de pesquisadores que querem publicar um romance de um escritor que até então ele é desconhecido que eu digo assim, não se fala dele tanto, mas ele publicou o seu romance nesses periódicos da imprensa negra. Ele foi publicando aos poucos e tem um romance aí a ser publicado, e a estratégia, então, como a gente está falando das estratégias desses escritores, uma dessas estratégias era publicar através dessa imprensa que tinha uma autonomia. A gente tem, então, nesse início do século passado, a imprensa negra atuando, e a gente tem também atuando a Frente Negra. A Frente Negra foi uma organização que tinha também uma organização até política, mas que tinha também entre um dos seus objetivos essa questão da educação. É interessante a gente entender que essa questão do letramento, essa preocupação com o letramento, com o envolvimento com a leitura, eu estou com o ar-condicionado ligado e vai me dando pigarro. Esse envolvimento com a leitura sempre foi uma preocupação da população negra. Se a gente pensa que o documento que garantia a liberdade dos negros escravizados era uma carta de alforria, e essa carta de alforria era um texto escrito, como imaginar que os negros escravizados não tinham interesse em saber do que estava escrito dentro desse texto? Como imaginar que esses negros escravizados não queriam ter domínio desse código que estava lá descrito nessa carta? Então, essa preocupação ela sempre esteve presente. Tem a imprensa negra e tem a Frente Negra como uma organização até política e também com ações ligadas à educação. Eu vou fazer um salto para o Teatro Experimental do Negro, e aí eu estou falando de 1944, de Abdias do Nascimento. Porque assim como a Frente Negra, assim como os periódicos da imprensa negra traziam essas informações com um interesse, né, e com o objetivo de que a população negra tivesse um maior envolvimento com escrita e com leitura, dominassem o código, fossem alfabetizados, o Teatro Experimental do Negro, não só através do estímulo da produção de textos teatrais, também realizava ações nesse sentido. Então a gente não tem como olhar ali para o Teatro Experimental do Negro apenas como uma organização que apresentava textos teatrais, espetáculos teatrais. Eu vou precisar, infelizmente, vou falar pouco do Teatro Experimental do Negro, porque eu quero pular já para o final da década de 70, 1970. Antes, eu não tenho como não falar de Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus, ela lança Quarto de Despejo em 1960. Quarto de Despejo é um sucesso editorial no mundo, talvez um dos livros da literatura brasileira que mais tenha sido vendido fora do Brasil, talvez até dentro do Brasil. E a Carolina Maria de Jesus, qual a estratégia que ela utiliza para poder ser publicada? Ela vai nas redações. Então, a Carolina Maria de Jesus, ela vai até os jornais, ela se apresenta, ela mostra os textos, ela diz aqui: eu sou uma poetisa negra, eu gostaria que vocês publicassem esses meus textos,
E tem muitos textos da Carolina que foram publicados em jornais antes da publicação do Quartos de Despejo. No entanto, eu tinha comentado com vocês sobre o Lima Barreto. A Carolina Maria de Jesus também, depois do sucesso que é a Quarta de Despejo, ela precisa pagar para ter suas publicações. Então ela também cai nesse lugar da autopublicação. Ok. Poxa, o ar-condicionado está me deixando com muito pigarro. Carolina Maria de Jesus, vou fazer novamente um corte, e aí eu chego no final da década de 1970. Em 1978 a gente tem a fundação do movimento negro unificado. É um momento assim que o Brasil ele está passando por, primeiro, há um enfraquecimento da ditadura, porque na verdade as pessoas começam a reivindicar mais. A gente tem um movimento lá no ABC de São Paulo, então existe um movimento dos trabalhadores que estão reivindicando seu espaço, existe um movimento dos jovens que estão reivindicando seu espaço. Final da década de 70 é um momento em que várias forças políticas estão emergindo e buscando seu espaço nessa cena política. Nesse momento também, o que ocorre? A criação dos Cadernos Negros. É uma das publicações mais importantes da literatura negro brasileira. Então, a publicação mais importante. Cadernos Negros surge junto dessa efervescência do movimento negro unificado. Eles vão cotizar entre eles para fazer a publicação. O que o Cadernos Negros vai comunicar? Que o que o mercado editorial brasileiro vinha publicando até então não dava espaço, não conseguia abranger essa publicação desses escritores. É interessante a gente pensar que tem uma publicação também desse período que fala sobre literatura marginal. Acho que é a poesia marginal, ou literatura marginal. Enfim, uma publicação que ela é um marco na historiografia da literatura brasileira. E ela vai dizer que esses escritores que foram lá, foram selecionados para participar dessa publicação, eles estão trazendo estratégias novas para a circulação de seus textos. A pesquisadora que publica esse... 34, estou controlando o tempo aqui também. A pesquisadora que publica esse livro, que é esse marco, ela simplesmente ignora que estava acontecendo neste mesmo momento um movimento fortíssimo, que é esse movimento do Cadernos Negros. Então, para vocês verem como essa publicação dos autores negros, ela de quando em quando, ela faz um contato com o que é o mercado editorial de fato, e depois ela é jogada para a margem. Isso vai acontecer o tempo todo. Vocês vão perceber isso no Lima Barreto, vocês percebem isso na Carolina, e vocês vão perceber isso novamente reafirmado com os Cadernos Negros nesse período. Eu estou com aqui um volume 42, Cadernos Negros. Então, o Cadernos Negros ainda existe essa publicação. O nome Cadernos é justamente por causa da Carolina. Olha como as coisas estão relacionadas. Então, eles se inspiraram no fato da Carolina Maria de Jesus escrever em cadernos, por isso que o nome é Cadernos Negros. E essa publicação é altamente independente e vem sendo a porta de entrada para diversos escritores negros que hoje fazem parte do nosso repertório literário e que conseguiram ascender. Então a gente tem aí como exemplo a Conceição Evaristo, o Pucci, a Miriam Alves, Cristiane Sobral. Todos esses escritores, eles passaram, ou a Esmeralda Ribeiro, que está aqui participando, acabou de mandar um comentário. Abraço, Esmeralda. Esmeralda Ribeiro. Todos esses escritores, ou eles começam no Cadernos Negros, ou eles passam pelos Cadernos Negros. A Geni Guimarães é outra escritora. A Geni Guimarães publica em 1979. Esse momento, eu estou estou ficando um pouquinho mais nesse momento, porque esse momento é muito rico. Final da década de 1970. A gente tem os Cadernos Negros, a gente tem a primeira publicação da Geni Guimarães, que é um livro de poemas, e a gente tem também, nesse período, a fundação de uma editora, que é a editora Masa. A Masa ela é uma precursora, a Masa é uma editora de BH, e ela é uma precursora
se a gente pensa em termos de uma editora que é fundada por uma pessoa negra. Ainda mais a Masa por uma mulher negra, então ela é mais precursora ainda. Então ela funda a Masa, e a Masa vira essa casa editorial que vai publicar esses autores negros. Então a gente começa a ter, nesse momento, duas grandes forças editoriais. O Cadernos Negros, com as suas antologias, por onde muitos escritores começam, e a Masa, que começa a publicar edições que são edições individuais, o que também é muito importante da gente ter. A gente tem aí a Masa e Cadernos Negros. Vamos seguindo. Depois surge uma editora chamada Nandiala. A editora Nandiala, isso já em anos 2000. A Nandiala é uma editora que a Iris Nascimento, que é a proprietária e a idealizadora da Nandiala, ela também chegou a trabalhar com a Masa, e eu continuo dizendo o quanto é uma história única que a gente vem construindo. E a Nandiala tem uma característica importantíssima, que é de publicar os escritores africanos, principalmente os escritores negros africanos. Então, o repertório editorial, o perfil editorial da Nandiala também traz para a gente essa força. Ok. Aí eu estou chegando aqui já 2000, 2003. Eu vou trazer um novo personagem, dois novos personagens para essa fala. A escritora Conceição Evaristo, e outro, a Fernanda Felisberto. Fernanda Felisberto, ela funda uma livraria aqui no Rio de Janeiro, e essa livraria se chama Kitabo. Quando a Fernanda funda essa livraria, isso é uma novidade aqui no Rio. E essa livraria, durante muitos anos, ela foi um espaço onde os escritores negros tiveram para poder fazer lançamentos de livros, vender suas publicações, que nem sempre eram aceitas pelas grandes redes de livrarias. Então, o trabalho da Fernanda também, ele teve essa força estratégica para poder fazer o texto circular. E aí eu falei da Fernanda Felisberto e da Conceição Evaristo, que estava publicando nesse período o seu primeiro romance. Não o primeiro romance escrito da Conceição Evaristo, mas o primeiro romance que ela consegue publicar. Então a Conceição Evaristo publica o Conciá Vicêncio, pela editora Masa, também com uma parceria comercial. Então a Conceição ela faz um apoio também para poder ter essa publicação, e tudo nesse período. Por que não é o primeiro livro da Conceição? A Conceição ela já tinha escrito um romance chamado Becos da Memória. Esse romance, quem assistiu à exposição da Conceição Evaristo no tempo, já vou fechar. Quem assistiu à exposição da Conceição Evaristo na ocupação do Itaú Cultural, tem lá, e foi muito bonito o texto lá, a carta de apresentação que o Joel Rufino fez, Joel Rufino dos Santos, fez para o Beco de Memória, e travei aqui, Beco da Memória, fez para apresentação para editoras. Então, assim, houve um esforço de intelectuais negros para a publicação dos Becos da Memória. Nem assim o livro foi publicado. O livro também, quando a gente teve o centenário da abolição, teve por parte do governo uma tentativa de publicação de livros e tal, e o Becos da Memória também poderia ter sido publicado ali, o que acabou não acontecendo. Então vocês veem um livro, o tempo que esse livro, depois de escrito, levou para ser publicado. Um livro que hoje é um sucesso editorial. Vou fazer um outro corte já, para dar tempo de ter pergunta. Então, saio ali do início desse nosso século e vou para 2011. 2011 começa um movimento que um pesquisador de Minas, o Luiz Oliveira, ele chama de quilombos editoriais. Começam a surgir diversas pequenas editoras que vão publicar autores negros. A gente começa com a Ciclo Contínuo Editorial em São Paulo, depois a gente tem alguns toques em Salvador. Em 2015 eu fundo a editora Malê. Depois que eu fundei a Malê, já foi fundado em Porto Alegre a Figura de Linguagem da Fernanda. Então, assim, várias outras iniciativas. É claro que essas editoras, todo o esforço editorial dessas pequenas editoras, que continuam sendo pequenas, não dão conta da quantidade de escritores que querem publicar. Porque é um número muito grande. Assim, não tem um dia que eu não receba um texto de um autor
negro querendo publicar pela Malê. Isso eu não falo como força de expressão. De fato, não tem um dia que isso não aconteça. Então, o que a gente vê hoje, já finalizando, né? O que a gente tem hoje é um mercado, uma presença negra dentro do mercado editorial que é muito diversa. Ela acontece a partir de publicações de autores que se reúnem para fazer a publicação, até porque publicar se tornou mais fácil, hoje com a publicação por demanda, hoje com publicação de pequenos exemplos, poucos, uma quantidade pequena de exemplares, publicar se tornou mais fácil. Hoje você pode publicar apenas na internet, tendo um ISBN e colocando lá um PDF. Então, o que é hoje são vários movimentos. A gente tem essas editoras, a gente tem autores independentes que continuam publicando, a gente tem coletâneas, e a gente tem algo que eu acho que é o resultado de toda essa trajetória, que começa a ser desenhado, eu acredito que a partir de 2016. A partir de 2016, prometo que eu estou fechando, a partir de 2016, a gente tem, quando eu falo a gente, estou falando dos escritores negros, editores negros, levam para a imprensa, levam para o debate público a questão desse desprezo do mercado editorial em relação à escrita negra. Isso começa a ser publicado fortemente. Isso é dito na Flip pela escritora Conceição Evaristo. Isso repercute no Brasil todo. Existe toda uma força e um movimento para que a Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, tenha como homenageado um escritor negro. A Flip tem o Lima Barreto como homenageado. Então existe toda uma pressão, e essa pressão ela teve uma repercussão muito forte. E a partir daí, muito tendo a Flip como um painel, até porque o número de venda desses escritores na Flip foi altíssimo, o mercado editorial, depois que a gente trabalhou todo esse tempo, o mercado editorial passou a olhar para os escritores negros, para as escritoras negras, para esses textos com maior interesse. Então hoje a gente vê grandes editoras que estão voltadas também, estão também com interesse de publicar autores negros. Não tanto autores negros brasileiros quanto eu gostaria. Normalmente são autores afro-americanos, africanos e tal. Mas há um maior interesse. Então eu acredito que essa luta que vem lá de trás, eu acho que ela conseguiu subir mais alguns degraus dessa escada. Acho que a nossa força e a nossa luta agora é para não estagnar e não retroceder e continuar avançando. É isso. Ai, meu Deus, embolou. Wagner, a gente já agradece. Como o pessoal botou aqui, uma aula, muito bom ouvir. Muito claro também, muito didático. E a gente já tinha recebido algumas perguntas, como eu disse. Tá, eu vou direto para as perguntas para a gente não perder tempo. O pessoal que quiser ir fazendo pergunta, vocês vão colocando aqui nos comentários que o pessoal da equipe vai anotando e me passando aqui. A primeira pergunta que a gente recebeu é se há uma crescente de autores negros, mas quase não vemos profissionais negros do livro. Como você pensa essa inserção enquanto editor? Isso também, essa é uma preocupação minha também. Eu tenho poucos pares, são pouquíssimos editores negros, é um número muito reduzido. Talvez em atuação, 3 editores, 4 editores negros em atuação, entre editores e editoras, talvez 6, no máximo 6 em atuação. Mas toda a estrutura, não só os editores, mas toda a estrutura do mercado editorial, ela é formada por pessoas brancas. Então, as associações do livro, enfim, as associações, quando se tem uma reunião sobre as bienais, por exemplo, nessa reunião das bienais todas as pessoas são brancas, o mercado editorial ele é um mercado branco ainda. Quando eu participo das reuniões, muitas vezes eu sou o único negro nessa reunião, os livreiros são brancos, os atendentes das livrarias são brancos. Quando a gente pensa em mercado,
e cadeia do livro, eu penso em todas essas pontas, né? Eu gostaria muito que o dono da gráfica também fosse negro, que o dono da livraria também fosse negro, o dono da editora, que quando se fosse pensar a Bienal do Livro, tivesse lá entre os seus grandes representantes da Bienal pessoas negras, que tivesse entre os curadores dos grandes eventos literários pessoas negras, porque também não são pessoas negras os curadores. Então é pensar todo esse mercado, pensar e a gente questionar e pressionar por que os negros não fazem parte desse mercado. Sim, relacionado a isso, uma outra pergunta que a gente também recebeu antes foi se você ainda encontra barreiras hoje de se inserir nos grandes eventos de literatura e do livro no país por ser uma editora que promova a diversidade. Não, eu não encontro mais barreiras para estar nos eventos. Muito pelo contrário, a Malê ela é convidada para estar nos eventos. Há um interesse, voltando, né? Eu volto para 2015 e 2016. Eu acho que essa pauta entrou de uma forma que talvez ela não se reverta mais. Então hoje, quando um curador pensa no evento, vai ser muito difícil, ele vai ter que ser talvez muito racista ou muito desatento para não entender que ele precisa ter ali escritores negros. Então, sempre há um convite, sim. Não tenho mais dificuldade com isso. Sim, tá. Eu quero fazer outra pergunta. Como o Amaro acha que não ter o fator raça nas estatísticas do mercado editorial brasileiro impacta na percepção sobre a leitura no Brasil? Essa é uma pergunta ótima. Eu adoraria que alguém fizesse essa pesquisa. Eu acho que a gente precisa, sim, incluir isso. Está aí, no bibliotecários. Está aí uma pesquisa importantíssima para a gente fazer. A gente fazer o nosso censo e entender um censo que tem o recorte racial, para a gente, de fato, saber quantas pessoas dentro do mercado editorial brasileiro são negras, né? Quantos curadores são, quantos livreiros, quantos distribuidores. Existe algum dono de uma grande distribuidora das grandes que seja negro? É uma pesquisa importantíssima para se fazer e eu topo apoiar quem quiser fazer essa pesquisa. Sim. A outra dos comentários que chegou é quais são os desafios para manter uma pequena editora nos dias de hoje? Nos dias de hoje, porque os dias de hoje, né, eles já tem uma complicação maior do que, sei lá, dezembro do ano passado. Hoje, vamos falar atualmente, então, com a pandemia, ficou muito mais difícil, porque, assim, as livrarias estão fechadas, a gente só tem venda pela internet. No Brasil, é uma informação também do mercado, onde se vende mais livro é na livraria, não é pela internet. No Brasil se vende mais livro impresso do que livro digital. Então esse ponto de venda é essencial e a gente perdeu esse ponto de venda. Talvez seja essa a grande dificuldade. Umas estratégias que eu tenho feito pela Malê é justamente aumentar a interatividade dos escritores que publicam pela Malê com o público. E com isso, ir incrementando a loja virtual da editora. Inclusive, gente, se alguém que está assistindo ainda não segue a Editora Malê, tem várias lives lá. A gente conseguiu ver o Martim da Vila, a Conceição Evaristo, enfim, vários autores e, enfim, tem sido muito interessante. Inclusive, por isso que o Wagner só pôde fazer com a gente agora, que ele conseguiu desafogar, porque ele já tinha sido convidado antes, né? Que as pessoas ficam perguntando, eu indiquei desde a primeira semana, por que não vem? É porque as pessoas têm alguns outros compromissos, a gente vai encaixando. Tá, essa também chegou antes e perguntaram qual caminho indica para bibliotecários que gostariam de virar editores. Bibliotecários que gostariam de virar editores, e pela minha experiência, eu acho que a gente já traz muito conhecimento. É um bibliotecário que, de fato, tem uma atenção ao livro. Eu percebo que a gente traz muitos conhecimentos que são importantíssimos quando você se transforma em um editor. Assim, até, por exemplo, tem pessoas leitores, que têm uma relação com o livro, que é pegar o livro e ler apenas, né?
bibliotecário não, ele precisa descrever aquele livro. Então, a partir daí, a gente vai entendendo a questão de lombada, tipo do livro, formato, papel, tudo isso já tinha passado pela gente na nossa prática como bibliotecário, né? A questão da história do livro, se o livro é costurado, se ele é colado, quer dizer, essa intimidade com o livro nós já temos. Agora, existem outras formações que são importantes, assim. Existe uma escola do livro em São Paulo, que ela ministra diversos cursos. Quem quiser fazer uma outra graduação, na UFRJ tem produção editorial, dentro de comunicação, também é uma possibilidade. Então, assim, o que eu aconselharia seria muito mais você, a partir da sua formação de bibliotecário, ir fazendo vários cursos e ir compondo assim, esse conhecimento. Eu acho que funciona. Sim, a especialização. Tem que adorar ler. Tem que gostar de ler de uma forma obsessiva, porque vai chegar um momento na sua vida que praticamente a única coisa que você vai fazer é ler e ser cobrado por leituras, entendeu? Você leu meu texto, você leu meu texto, você leu o original, enfim. Sim, perguntaram aqui como comprar os livros da sua editora. Já aproveito para fazer um jabá, que eu sei que a Malê tá em promoção lá. Então, falando da Malê, pessoal, um pequeno histórico, eu fundei a Malê em 2015 com o meu sócio, Francisco Jorge. A Malê vem crescendo desde lá. O site da Malê, o Wallace coloca aí para vocês nos comentários. Lá tem uma loja virtual, a gente está com uma promoção muito bacana de livros, relacionado a um projeto chamado Conexões Literárias. Esse projeto, ele existe, né, a partir da entrevista com escritoras negras. A gente já entrevistou a escritora Miriam Alves. Segunda-feira tem, às 16 horas, um bate-papo com a escritora Geni Guimarães. Então, todos esses livros desse projeto, eles estão com 50% de desconto no site da editora. Entra lá, pede, dá livro de presente. Tá, a gente ainda tá em 6 minutos e embora a sua fala tenha respondido bastante dessa pergunta, mas se você puder de forma sucinta, que já tinham perguntado, quais são as maiores dificuldades encontradas por autores negros para se inserir neste cenário dos livros? Tá. Acho que é uma ótima pergunta para fechar. Quais são as grandes dificuldades dos autores negros? Vocês se vocês acompanharem algumas publicações da imprensa que saem no Facebook e tal, sobre alguma iniciativa, isso aconteceu com a Malê, por exemplo, alguma iniciativa que visa promover os autores negros e a literatura negra. Sempre vai ter algum engraçadinho ou vários engraçadinhos que vão colocar lá no comentário. A literatura tem cor? Mas eu leio o livro, eu não leio o livro pela cor do escritor, não existe isso. Eu não olho na orelha qual é a cor do escritor para ler ou não ler. Então sempre tem esse contra-argumento que é uma tentativa de silenciar um problema seríssimo que existe no Brasil. De fato, há uma desigualdade aí no mercado editorial. De fato, houve um desinteresse durante décadas e décadas em relação aos textos escritos por autores negros. Então, quando eu citei o exemplo da Conceição Evaristo com Becos da Memória, quando um autor negro ele vai enviar um texto para a editora, ele não precisa colocar a foto dele nesse texto para que o editor saiba que esse texto é um texto de um autor negro. Porque se esse autor negro ele está fazendo literatura negra, se ele está colocando a subjetividade dele de autor negro nesse texto, e é o que a gente espera de uma literatura negra, o editor vai saber. E se o editor ele trouxer nele questões em relação ao racismo, se ele trouxer nele questões em relação ao machismo, ele vai rejeitar esse texto. Então, essa é a grande dificuldade. Por que o texto ele é rejeitado? É justamente por causa disso. Vamos imaginar aqui, a gente tem poucos minutos, mas vamos imaginar aqui rapidinho, um editor branco, rico, que sempre foi rico e que tem sua editora e que nessa editora ele prioriza editar sempre autores brancos, ricos,
homens héteros, que é a cara do mercado editorial. Imagine esse editor recebendo um texto, por exemplo, da Cristiane Sobral, um poema da Cristiane Sobral, que questiona tudo isso. Ele vai querer editar esse texto? A resposta está nessa minha pergunta retórica. Então, esses textos eles são rechaçados justamente porque são textos contra o sistema, são textos contra o status quo racista, são textos contra o status quo da injustiça social. O mercado quer publicar esses textos? Fica a minha pergunta para vocês refletirem. Sim. Tá, então antes das palavras finais, eu gostaria de agradecer de novo, como a gente insistiu, né, com essa questão do Wagner vir falar, que a gente sabia que ia ser muito bom ouvi-lo. O Instagram tá permitindo o vídeo a ficar gravado no IGTV, então quem quiser assistir, a gente vai soltar a prévia por 24 horas, mas quem quiser depois assistir ele no IGTV, ele fica ali registrado. Então, obrigado, Wagner. Obrigado a todo mundo que ficou nesse sábado com a gente. A gente, inclusive, pede o apoio da galera que está assistindo e que vem assistindo com frequência. A divulgação, pelo menos essa próxima semana, a gente recebeu algumas orientações de que o Instagram vem alterando o algoritmo e na quinta-feira fez uma alteração bastante grande. Então, a distribuição das coisas tá bem mais difícil agora, o alcance. Enfim, então quem puder ajudar, divulgar quando a live começar, os posts. Lembrar todo mundo que amanhã a live é com representantes da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, que eles estão fazendo uma campanha de arrecadação e a gente insistiu também com eles. O tema da live vai ser a inserção social da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias e os representantes foi o Túlio Damascena e a Vandete Cunha. A Vandete é professora e coordenadora da rede, de uma biblioteca da rede lá em São Luís, e o Túlio é fundador de uma biblioteca, de um centro cultural e uma biblioteca que foi numa borracharia, história muito interessante. Então aconselho todo mundo a ver amanhã, ajudar a gente também a divulgar. De novo a gente agradece. Aí, Wagner, a gente tem 3 minutos para suas considerações finais, para sua palavra, suas mensagens, enfim, para quem ficou com a gente até agora aqui no sábado. Tá. Pessoal, então quero agradecer quem acompanhou aqui esse bate-papo. Assim, eu teria muito mais a falar, eu tive que ir pulando. É uma história que vale a pena a gente pesquisar, vocês pesquisarem. Vale a pena também para quem está aí e está na graduação ainda, ter isso como tema de pesquisa. Dentro da biblioteconomia existe um movimento de profissionais negros da biblioteconomia que vem pautando esses temas. Nosso interesse é, de fato, que esses temas possam ser pensados dentro da nossa área. Para quem é bibliotecário já profissional, acho que vale a pena também avaliar seu acervo, pensar se seu acervo, de fato, vem incorporando esses textos da autoria negra brasileira, pensar por que não vem incorporando esses textos. E, do mais, eu quero agradecer o convite. Quando vocês fizeram o convite, de cara eu já queria participar, mas realmente estava totalmente envolvido com as lives da Malê, e quando eu consegui uma brechinha, falei, me encaixa aí o mais rápido possível para que eu possa estar conversando. Eu acho que no mais é isso. Então, o Instagram da Editora Malê, @Editora Malê, curtam lá o Instagram, site o Wallace já colocou aí, comprem os livros e vamos em frente. Então a gente agradece todo mundo. O pessoal tá aqui, já subiu a barra dos 30 segundos, mas o pessoal pediu, se você puder enviar algumas referências que o pessoal tem lido nessa pandemia relacionado. O pessoal pediu para você fazer um curso sobre edição e editoração, por favor. Então, gente, se cuida, faltam 5 segundos.